Amém, amados? Passe para a extremidade do teu envelope, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Ricardo está aí, não, né? Tá não, né? Glória a Jesus. Amados, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Hoje a gente está sentindo a falta de muitos irmãos, né? Quem está sentindo a falta dos irmãos aí? Já tem tempo que a gente não vê domingo assim, né? Comendo as pessoas. Alguns estão doentes, né, amado? Talvez você não saiba. Alguns estão... Hoje o que gente avisou que estava passando mal, que não ia poder vir. Pastora, meu Deus. É tempo da gente estar orando um pelos outros, amém, amados? E nós, é tempo também da gente ser mais guerreiro do que a gente já foi até agora, amém? A Bíblia fala, o reino de Deus é conquistado a força. Fala aí pro seu irmão, é força, irmão. Deixa de moleza. Amém? Porque às vezes também tem aquele irmão molenga, né? Conhece alguém assim? Tá com resfriado, pastora, eu não vou poder ir porque eu tô doente. Porque a gente precisa entender, Deus tem falado muito comigo sobre isso. A gente está aqui na terra, a gente é crente, mas a gente passa por dificuldade. E por problemas naturais, que não tem nada a ver com o inimigo. Eu queria pedir que desligasse esse ar aqui, porque hoje a minha tosse está uma benção aqui, né? Essa crise alérgica. Mas, o que acontece? A gente está sujeito a alguns problemas da nossa saúde, sim ou não? Só que a gente precisa seguir em frente, amém, amados? Porque às vezes aquele problema que vem sobre nós, que dá pra gente vir à igreja, ficar ali 1h30, 2 horas, né? Porque às vezes uma coisa é você ter que ficar o dia todo no lugar. Mas outra coisa é você ter que ficar ali 1h30, 2 horas, sentadinho no ar-condicionado, né? Não vai fazer esforço nenhum, você só vai chegar, sentar, ouvir a palavra, mas a pessoa acha que não pode. Então a gente precisa ter discernimento desses dias, amém, amados? A gente precisa ter sabedoria, ter garra, confiar no Senhor e batalhar. Batalhar, porque o reino de Deus é conquistado à força. E há toda uma família atrás de nós, amém? Repita assim comigo: existe uma família que depende do meu posicionamento diante de Deus. Amém, amado? Às vezes a gente toma umas atitudes e esquece que atrás de nós existe um grupo de pessoas que depende da nossa postura, que depende ali do nosso posicionamento, né? Então a gente precisa realmente ter sabedoria, buscar a força do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4. Levita Jael, fica aqui juntinho comigo, né? Se eu estou no calor, ele fica no calor. Se você não... Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, é um texto muito conhecido, mas Deus tem algo a falar conosco nessa noite. Como vencer a dificuldade? Alguém não tem dificuldade aí? Dá um glória a Deus aí quem não tem. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1, amém? Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam.
Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, ou do que restar. Amém? Nós vamos orar, fecha seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, te agradecer pelo acesso que temos hoje à Tua palavra, Deus. E como é bom, Senhor, termos esse momento de refrigério nos nossos dias. Momento onde podemos parar e ouvir a Tua voz, ó Deus, antes de tomarmos decisões. Os dias são de decisões, há escolhas, ó Pai, inúmeras escolhas que precisaremos fazer nessa semana. Mas, Deus, que nessa noite o Senhor traga sobre nós a Tua direção, que haja neste lugar uma conexão, Pai, mais forte, mais verdadeira entre a Tua igreja e o Senhor da igreja, que és Tu, ó Pai, de maneira que os Teus filhos sejam direcionados. Abra o nosso entendimento, como nós louvamos aqui nessa noite. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, Senhor, de maneira que possamos Te ver, possamos Te sentir, possamos, ó Pai, receber a direção e dar-nos um coração disposto a obedecer. Dá-nos um coração grato, Pai. Muito obrigado, Pai amado, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu essa semana. Muito obrigado pelas respostas que o Senhor trouxe nessa semana. Pai amado, nós colocamos a vida de Felipe nas Tuas mãos, a vida de Tânia, Senhor, a vida, Pai amado, de Francisca, a vida da Silvana, a vida, Senhor, do Jorge, Deus, a vida da mãe da Bianca, Pai amado. Colocamos diante de Ti essas pessoas que estão enfermas, ó Pai, e estão necessitando de um milagre na sua saúde, necessitando de algo novo, Deus, algo que venha do céu para elas, porque algumas estão desenganadas pelos médicos, algumas estão aprisionadas em enfermidades, mas Tu és o socorro presente na angústia. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o médico dos médicos, e nós colocamos diante de Ti essas vidas. Colocamos também a família da Ana Paula, Senhor, o seu esposo, seus familiares que sofreram a perda dessa mulher, serva de Deus, Senhor. Sabemos que quão preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos, mas, ó Pai, aqueles que ficaram terão que lidar com a saudade, terão que aprender a lidar com a falta que a Ana Paula irá trazer. Por isso pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo console os corações, que o Teu Espírito Santo gere um nível de conforto, de tal maneira que todos aqueles, ó Pai, que a conheceram, possa continuar seguindo em frente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fazer aquilo que ninguém pode fazer, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos a Ti e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, amados? Fale para a pessoa que está do seu lado: é tempo de nós intercedermos uns pelos outros. Amém? Então Deus colocou no meu coração essa palavra: como vencer as dificuldades. E quem aqui não tem uma dificuldade para enfrentar nessa semana, algo pendente que precisa ser resolvido? Mas esse texto fala de uma mulher que, a princípio, ela conhecia a Deus de ouvir falar, mas não tinha ainda experimentado, provado do Senhor, como o salmista fala: provai e vede que o Senhor é bom. E ela se apresenta diante de Eliseu, um profeta, e apresenta uma dificuldade que ela estava passando, aonde ela diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, no versículo 1, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Quando ela fala com Eliseu, ela fala se referindo ao marido dela como crente da casa, como aquela pessoa que tinha conhecimento de quem era Deus. Mas ela não fala: nós temíamos, nós conhecíamos, nós servíamos, mas tudo ela fala que o marido fazia. E ela chega diante de Eliseu com uma postura que muitas vezes é a postura de muitos homens e mulheres,
com certo nível de cobrança, querendo um resultado sem ter tido um envolvimento, querendo uma resposta sem muitas vezes ser merecedor daquela resposta. E isso na Bíblia é comparado como um coração muitas vezes soberbo, orgulhoso, né? A pessoa soberba, orgulhosa é aquela pessoa que ela não reconhece aonde ela errou, ela não reconhece as suas falhas, ela sempre quer ver o erro, o defeito em algo ou em alguém, mas quer ali uma resposta para aquilo. E ela entra por um caminho diferente do caminho que agrada ao Senhor. E ela chegou ali falando assim, ó, o meu marido era crente, ele te servia, era teu discípulo, então agora resolve isso aí. Há um problema, mas ele era desse jeito, então não pode as coisas continuar desse jeito. Ela chega ali com uma certa matemática, né, pronta, mostrando assim como 2 mais 2 são 4, então preciso ter uma resposta. Porque não tem coerência. Se o meu marido te servia, aprendeu contigo, era servo de Deus, temia ao Senhor, então as coisas não podem estar desse jeito. E amados, às vezes nós somos assim também diante de uma dificuldade. A gente quer resposta sem entender como de fato Deus trabalha no meio da tormenta e no meio da dificuldade. Repita assim, Deus tem os seus caminhos. Em tudo Ele tem propósito. E nós temos que ter cuidado com as nossas posturas diante de Deus. Hoje, a gente está vivendo um evangelho onde as pessoas estão vivendo esse evangelho muito no nível da cobrança. Da cobrança. Senhor, eu estou aqui, né? Então faça algo. Senhor, né? Eu sou fiel, eu faço isso, aquilo, outro. Então faça. Só, amado, que Deus tem a sua maneira de trabalhar. E até no tempo da adversidade, Deus está trabalhando. A Bíblia fala no Salmo 121 que o nosso Deus, Ele não dorme e nem cochila. Quantos aqui tiram uma soneca aí de tardezinha? O evangelista Rolando falou, pastora, cheguei aqui, né, na escola bíblica, quase que eu perdi a hora. Tirei aquele cochilo, né, abençoado, que é muito bom, né, a gente dormir quando está cansado, né. A gente tem isso, né? A gente se cansa, a nossa carne pede cama, a gente escolhe ali o momento da gente estar, muitas vezes, ali tirando um lazer, nos entretendo com alguma coisa, mas Deus, Ele trabalha em todo o tempo. Ele trabalha não só porque Ele é Deus, mas porque Ele te ama demais e Ele quer ver a tua vida prosperar. Amém? Então Deus, Ele está trabalhando na tua vida independente das circunstâncias. E Ele já tem uma resposta para te dar. Você não precisa pressioná-lo nessa noite, mas você precisa se posicionar como um crente que confia no Senhor. Amém, amados? Existe postura nossa que precisa mudar diante do tempo da dificuldade. Repita assim comigo. Deus, Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Lá no livro de Tiago, capítulo 4, 6, 7, fala sobre isso. Deus, Ele resiste aos soberbos. Aquela mulher chegou ali com uma certa, né, atitude, e só que Eliseu não deu para ela uma resposta pronta, mas Eliseu mostrou para ela o caminho do milagre. Mostrou para ela um processo que ela teria que se submeter para que ela pudesse ser abençoada. E nós precisamos entender que o nosso Deus não trabalha com respostas prontas, mas Ele se manifesta em meio a processos. Às vezes você vai hoje aqui ouvir falar de posturas, processos que Deus vai querer que você passe. E no meio de tudo isso, com certeza, Deus dará a palavra final. Mas tem gente que fica assim, né? Eu vou ali naquela igreja, eu vou ali ouvir uma palavra, porque Deus vai falar comigo. Sim, mas esse falar, nem muitas vezes, não é uma resposta pronta. Muitas vezes é algo que Deus vai querer que você faça para que Ele te responda lá na frente. Foi que Eliseu falou, olha, o que você tem na tua casa? Como é que está a tua casa? Como é que você tem administrado a tua casa? Agora que teu marido morreu, como é que está aquela bagunça lá, né? Como é que você vai resolver isso? É como se Eliseu estivesse falando assim, o que você quer? Né? Que Deus resolva ou que você aprenda a resolver? Porque, amado, quando Deus resolve é uma bênção. Mas essa bênção que Deus resolve, ela pode funcionar hoje.
E amanhã ela não pode existir, pode até não existir mais. Por quê? Porque depende da nossa postura. Quantas pessoas eu conheço que já foram tremendamente abençoadas por Deus em algo que pediram, mas hoje estão vivendo o pior momento das suas vidas. Então a questão não é quando Deus faz, é quando a gente aprende a lição. Porque uma vez que você aprende a lição, toda a prova você consegue passar. Amém, amados? Quem é que colava na escola? Eu. Pastora colava, já colei muito. Mas tudo aquilo que eu colei, né, que eu não estudei, eu nunca aprendi. Eu apenas resolvi aquela questão. Não é verdade? Você cola, se você colar bem feito, né, bonito, né, com inteligência, você vai tirar 10. Mas se depois de amanhã você passar pela mesma prova, você vai tirar 0. Porque você não aprendeu nada, você apenas colou, né? E tem muita gente assim hoje, caminhando com Deus, colando de todo mundo. Eu vou falar isso, eu vou fazer isso. Mas na verdade, você tem que aprender a lição que Deus quer te ensinar. Porque uma vez que a lição é aprendida, você pode passar por qualquer dificuldade, você tem uma postura, você tem uma identidade, você não se perde com as suas perdas, você não vacila, você anda em linha reta. Amém, amados? Fale, repita assim comigo, é tempo de eu andar em linha reta. Amém? Para você aprender a andar em linha reta, você tem que ser humilde. Tem que ser humilde, tem que ter humildade para aprender. Né? Repita assim comigo, a humildade me permite avançar e prosperar. Essa palavra humildade no dicionário significa assim, consciência de suas próprias limitações, modéstia, simplicidade. Eu achei interessante isso, humildade é consciência das suas próprias limitações, modéstia e simplicidade. Então o humilde, primeiramente, ele reconhece quem ele é. Reconhece a condição que ele está vivendo, reconhece até as suas falhas, reconhece a sua parcela de culpa naquela situação que está vivendo, mas acima de tudo se coloca na posição de humilde para aprender algo novo, de aprender com Deus de como sair daquela situação para avançar. Aquela mulher chegou com uma certa altivez, mas quando Eliseu começou a falar com ela, ela se quebrantou, ela mostrou ali um coração humilde para poder aprender. Repita assim comigo, os humildes saem da frente e deixa Deus tomar a frente. Amém? Naquele momento que ela chegou ali, com uma certa postura diante de Eliseu, ela estava na frente, querendo decidir tudo. Mas Eliseu falou para ela, você só vai poder decidir de maneira acertada quando você se dispuser a aprender. Tem muita coisa hoje não dando certo, não é porque Deus não está fazendo, porque a gente não se dispôs a aprender quando Deus quis ensinar. O credor estava indo na porta daquela mulher, porque naquele momento ela representava uma autoridade, porque o marido tinha morrido, mas essa autoridade não tinha sabedoria. Aquela mulher, ela não conhecia quem era Deus. E o que respalda a nossa vida é o Senhor. O que te dá a garantia de que as coisas irão bem, no sentido de prosperar, no sentido de você conseguir vencer, no sentido de você conseguir avançar, é o Senhor na tua vida. A partir do momento que o Senhor não está presente, nada mais lhe trará segurança. E o inimigo sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem a porta que ele pode bater porque ele não tem autoridade. E ele sabe muito bem a porta que ele pode bater e ele sabe o que ele vai encontrar. Ele sabe. Falar para a pessoa que está do seu lado, o inimigo não é bobo, não. O diabo não brinca de ser diabo. A gente é que brinca, né, de ser crente. Um dia nós somos muito crentes, outro dia a gente é mais ou menos. Um dia a gente está ali fervoroso, outro dia a gente está daquele jeito, né? E a gente usa a frase, Deus entende. Deus até entende, mas o diabo ele não quer saber, ele se aproveita dessa situação. Porque a Bíblia fala que aquela mulher, ela foi ali surpreendida por uma visita, por algo que veio sobre ela e ela precisava aprender algumas coisas para que ela pudesse vencer aquela dificuldade. Repita assim comigo. O Senhor quer me ensinar lições importantes na dificuldade. Amém?
E o Senhor quer que você entenda algo, que na dificuldade, Deus, Ele quer se fazer presente na tua vida de tal maneira que você não tem que sofrer pela situação a maior parte, o dano, tudo sozinho ou sozinha. Às vezes nós sofremos demais diante de um acontecimento porque nós estamos na frente daquela situação. É nós que estamos nos apresentando para resolver, é nós que estamos tomando as rédeas da situação. Mas na verdade, quem disse que é você que tem que fazer isso? Você tem um Deus zeloso pela tua vida. Você tem um Deus que trabalha a teu favor. Você é um Deus que diz na palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Elias, uma certa feita, ele se apresentou diante do rei Acabe, um rei que estava fazendo tudo errado, estava matando até profetas, estava perseguindo ali o povo de Deus. E Elias foi lá Elias foi diante de Acabe e falou assim: vive o Senhor em cuja presença eu estou. É muito importante você reconhecer em que presença você tem andado. Porque a presença em que você tem andado é maior do que qualquer outra presença que possa se manifestar na tua vida. Às vezes nós tememos as presenças, as visitações, os relatórios, porque a gente não tem essa convicção que há um Deus presente na nossa vida, que há um Deus que zela por nós. Repita assim comigo: Deus, Ele é o meu Deus. Por isso eu não posso temer o dia mau. Amém? Quando nós colocamos Deus na nossa frente, Ele se torna o que? O nosso escudo. Abra a palavra de Deus lá no Salmo 61. Salmo 61, versículo 2. E 3, mas no finalzinho do versículo 2, do Salmo 61, diz assim: põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Versículo 3: pois tu tens sido meu refúgio, uma forte torre contra o inimigo. Davi lhe declarou essas palavras. O Senhor era a rocha dele, o Senhor era ali a segurança dele, o refúgio dele. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 3, Davi declarou assim: o meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Em muitos versículos do livro de Salmo, Davi se refere a Deus como a sua proteção, a sua segurança, o seu lugar seguro. E quando Davi declarou essas palavras, escrevendo esses salmos que eram canções que ele entoava a Deus, ele descobriu e declarou isso. Foi um momento de dificuldade. Talvez dificuldades como a que você está passando e como eu estou passando. Falar para a pessoa que está do seu lado: se você não tem uma declaração verdadeira acerca de Deus, no momento da dificuldade, o inimigo trará o decreto dele sobre a tua vida. Algo precisa prevalecer, amado. Ou é a sua declaração acerca de quem é o seu Deus, ou a declaração que o diabo traz até você. E aquele credor, ele não mandou recado, ele mesmo foi até lá. Ele não mandou ali uma mensagem, ele mesmo foi até lá. E muitas vezes Deus permite isso para ver qual declaração nós vamos ali manifestar naquele momento da dificuldade. Existe um momento que a sua boca, a sua vida precisa declarar algo no mundo espiritual, e no momento que você está passando uma dificuldade. E aquela mulher, ela teve que aprender isso. Se não havia uma declaração dentro da casa dela, algo de fora iria chegar como um decreto para que prevalecesse. Aquilo veio como decreto, mas não prevaleceu porque ela assumiu ali uma postura diferente. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa colocar Deus na frente como seu escudo. E as suas declarações precisam ser verdadeiras acerca de Deus. O que são declarações verdadeiras? Não é o que você pensa, é o que você conhece da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz: Deus é a nossa rocha,
Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então Ele é. Não importa se você não acredita, Ele é. Ele é. E você precisa fazer disso a tua verdade. Repita assim comigo: eu consigo vencer a dificuldade, aceitando que quando Deus permite que algo morra ou que algo se acabe, é porque Ele quer nos dar novas experiências com Ele, que gerarão um novo ciclo. Aquela mulher, ela foi diante de Eliseu e a primeira coisa que ela falou: meu marido, teu servo, é morto. Ela estava fazendo uma comparação ali, daquele momento que ela estava vivendo, onde o decreto estava chegando para ela, e o tempo que ela vivia com o marido dela. Aos olhos dela, aquele tempo que ela vivia com o marido era um tempo bom. E aquele tempo que estava chegando para ela era algo ruim. E ela estava fazendo essa comparação. Baseado em quê? Que ela estava comparando uma perda. Baseado em algo que tinha se acabado. Baseado em uma porta que tinha se fechado. Amados, a nossa alma, o nosso lado humano, natural, sempre vai depender das circunstâncias para acreditar que algo está bom ou está ruim. Só que a Bíblia fala que o justo vive pela fé. O que Deus tem para fazer na tua vida não depende daquilo que está acontecendo hoje. Quanto mais difícil for a circunstância, maior será o poder de Deus para se manifestar. E quantos homens e mulheres de Deus viram milagres, viveram um ciclo novo, um tempo novo, quando algo se acabou. A família de Lázaro viveu um momento de glória, quando o quê? Qual foi o momento? Quando Jesus chegou ali para visitar Marta e Maria? Não, foi quando Lázaro morreu. E Jesus chegou ali e falou: Lázaro, sai para fora. Se Lázaro não tivesse morrido, a glória de Deus não tinha se manifestado ali. Lá em Isaías 6 diz assim: no tempo do rei Uzias, quando morreu o rei Uzias, que era um rei que Isaías ali considerava muito, o profeta Isaías diz que a glória do Senhor encheu o templo onde Isaías estava, e ele recebeu um chamado tremendo da parte de Deus. Diz que a glória era tanta naquele lugar que Isaías não conseguia ficar em pé. Mas houve uma morte primeiro. Josué 1 diz que quando Moisés morreu, Josué teve uma experiência que marcou toda a sua vida. Deus falou para ele: Josué, Moisés morreu, mas agora eu vou te dar um tempo novo de conquista. Seja forte e corajoso. É como se Deus estivesse falando: não olhe para a perda, não olhe para o que se acabou, não olhe para a porta que se fechou, apenas olhe para mim. Amém, amados? Aquela mulher, ela estava presa a uma realidade, mas Eliseu mostrou para ela que o que tinha de melhor da parte de Deus ainda ia chegar. Mas ela precisava ajustar os seus caminhos, ela precisava ajustar as suas veredas, ela precisava seguir em frente. Fala para a pessoa que está do seu lado: pare de buscar atalhos, pare de oscilar, seja firme, seja constante. Amém, amados? Saiba que se algo chegou ao fim, algo se acabou, algo se fechou, Deus está falando para você: tem um tempo novo chegando. Tem um tempo novo chegando. Tem novas oportunidades, novos milagres, novas manifestações de Deus. Amém? Se você não recebe isso no seu espírito, você vai ficar aprisionado pela circunstância. Aquela mulher poderia ter ouvido Eliseu falar e ido para casa, desprezado todo o conhecimento, todo o ensinamento, e só chorar, Porque mulher gosta de chorar. Ô, povo, ao chorar mulher, Meu Deus do céu, uma manteiga derretida. Mas Deus, Ele se manifesta não no meio do nosso choro, mas no meio das nossas convicções. Amém, amados? E você precisa ter a convicção: Deus, Ele é contigo. Lá em Isaías 43, abra lá Isaías 43, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 43, versículo 18 e 19. Esqueçam o que
se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Foi Deus falando isso através do profeta ao povo que estava voltado para o passado, estava preso a uma realidade que não era aquilo que Deus tinha para eles ali no presente ou no futuro. Então Deus falou: esqueça o que se foi, não viva no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Você precisa crer que o que Deus tem mais à frente para você é infinitamente maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Mas você precisa se desvencilhar nessa noite. Precisa realmente se voltar para aquilo que Deus tem para você, colocando o teu coração em Deus. Aquela mulher recebeu toda uma direção do profeta. Ela poderia ter pensado: mas eu não vou conseguir, eu estou sozinha nisso. Agora eu não tenho mais meu apoio principal, que é meu marido, né? Agora eu sou uma costela sozinha. Não tem ali meu Adão para lutar as minhas guerras, para me ajudar. Eu não tenho. E agora só eu e eu. E ali Eliseu falou para ela, eu creio, né? Agora não é só você e você, é Deus e você. Coloca Deus na frente. Não é André e Deus, é Deus e André. É diferente, a coisa muda. A perspectiva muda. Amém, amados? É importante a gente entender isso em nome de Jesus. Lá em Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, o princípio. E o paciente é melhor que o orgulhoso. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. É o que aquela mulher precisou experimentar ali. Olha, não se preocupe, né, com o final. Não se preocupe com o que está acontecendo agora. Visualize o final pela fé. Obedeça ali a direção do Senhor, os comandos do Senhor, e você vai ver o que vai acontecer. E ela creu. Ela recebeu no coração dela. Ela saiu dali disposta a colocar tudo em prática. E ela começou a ver, viu mais à frente Deus agindo. Repita assim: Deus em tudo tem propósito. Novas posturas geram novas manifestações. Amém, amados? É necessário você reconhecer de que a humildade, ela te faz perceber os seus limites, te faz enxergar ali os seus limites. Mas Deus, Ele dá graça aos humildes. E nessa noite Ele quer derramar graça sobre a sua vida para que você possa prosperar, para que você possa avançar. Mas Deus, antes de mudar a situação, Ele quer mudar o quê? Você, o seu coração. Amém? Ele quer trabalhar algo aí dentro de você que é extremamente necessário. E às vezes a gente não quer isso, né? A gente quer urgentemente, as nossas orações são focadas: Senhor, muda, olha aí, Senhor, essa situação. E eu estava até falando isso aqui hoje, não sei se foi hoje aqui foi na EBD, né? Que quando a gente se propõe a fazer um jejum, que 90%, né, dos nossos alvos no jejum sempre é para que Deus mude o quê? Circunstâncias. Dificilmente alguém jejua para mudar, para se mudar, para que Deus transforme. É difícil. Os testemunhos hoje sempre é do que Deus fez numa situação. Você não viu alguém testemunhando: pastora, eu quero uma oportunidade, eu quero falar para a igreja como é que Deus me mudou. As coisas estão sempre focadas em situações à nossa volta. Mas dificilmente a gente olha para nós, amados. A gente precisa reconhecer que isso é um princípio, humildade é um princípio. E nós, como servos de Deus, não podemos perder esse princípio da humildade. Humilde é aquele que olha para dentro de si. Humilde é aquele que olha para si mesmo, antes de olhar para o próximo, antes de acusar, antes ali de profetizar sobre algo. Você precisa olhar para você mesmo. Eu gosto muito daquele texto em que Jesus curou uma mulher hemorrágica. E a gente pensa assim: poxa, ela foi curada quando ela tocou na orla de Jesus. Não, eu não creio. Ela foi curada quando ela profetizou para ela mesma. Ela falou: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Ela acreditou, ela profetizou para ela mesma. Ela estava falando para ela mesma: eu tenho os meus limites, eu estou fraca, eu estou abatida por essa enfermidade, mas ainda assim eu creio que eu sou capaz de chegar até lá, aonde ele está, e tocá-lo.
Se você não acredita que você pode chegar lá, você não vai chegar. É o que Eliseu falou para aquela mulher: olha, faça isso. Porque se você fizer isso, você vai estar olhando para si mesmo e vai acreditar que você é capaz. A tua vitória não depende do teu marido, depende de você. Você com Deus vai se tornar uma vencedora. Você com Deus vai experimentar de uma autoridade maior. Você com Deus vai prosperar. Amém, amados? Nós temos que sair daquela posição, né? Eu não posso, eu não sou nada, do coitadinho, do arrastado, né? Tá sempre precisando. Não, amado, não é tempo mais disso. E Deus está à procura daqueles que queiram realmente se levantar e fazer as coisas acontecerem. Daqueles que vão gerar. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa gerar algo essa semana. Não deixe passar dessa semana. Amém, amados? A tua vitória, ó, eu creio. Quantos aqui acreditam que essa semana Deus pode trazer grandes vitórias? Amém? Então a gente tem que fazer o que for capaz de fazer. A gente tem que ser totalmente, né, inteiros diante de Deus, para que a gente possa ali receber aquilo que Deus tem para nós. Amém, amados? Deus tem um propósito, mas novas posturas geram novas manifestações. E Eliseu ensinou para aquela mulher um caminho de vitória. Repita assim: Eliseu ensinou para ela um caminho de vitória. Quando a gente lê aquilo que Eliseu falou para ela: olha, vai para a tua casa, mas antes de chegar em casa você vai pedir vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Peça muitas, não poucas. Chega em casa, fecha a tua porta, reúna os seus filhos. E esse pouquinho de azeite que você disse que ainda tem lá, você vai derramar sobre cada vasilha. E ali ela fez, exatamente. Mas nesse processo a gente encontra algumas coisas importantes. Nós vemos humildade, nós encontramos amor, encontramos ali dependência de Deus e encontramos oração. Humildade, amor, dependência de Deus e oração. Vamos repetir: humildade, amor, dependência de Deus e oração. O que significa isso? Significa um caminho construído para que Deus pudesse chegar por esse caminho e fazer aquilo que Deus queria fazer. Esse momento em que aquela mulher começou a obedecer, ela estava construindo um caminho aonde o Senhor poderia passar por ele e abençoá-la. Existia um caminho de legalidade na vida dela, porque ela não era serva de Deus, não conhecia Deus, e o inimigo, sabendo disso, ele se aproveitou desse caminho e se apresentou ali para escravizar a sua família. Às vezes, amados, algumas coisas acontecem na nossa vida porque algumas pontes foram destruídas. Alguns caminhos ali sofreram dano e nós precisamos fazer o caminho inverso, precisamos construir algo por onde o Senhor poderá passar e nos abençoar. Lá em Isaías 40, versículo 3, diz assim: uma voz clama, no deserto prepare um caminho para o Senhor. Isaías 43, uma voz clama, no deserto, não é no dia bom, num tempo bom, mas no deserto, prepare um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Se Deus olhar para a tua vida, Ele vai encontrar caminhos retos. Se Deus olhar para a tua vida, Ele vai encontrar isso: humildade, amor, dependência nele, oração. Nós precisamos entender que existem atitudes nossas que nós não podemos abrir mão, não podemos negociar, porque Deus, Ele age através dessas atitudes, desses princípios que nós carregamos. Hoje vivemos num mundo competitivo, egoísta, materialista, um mundo sem princípios, sem valores, um mundo onde, farinha pouco, meu pirão primeiro, aonde a gente ali não vê nada de bom na vida das pessoas. Às vezes até mesmo dentro da casa de Deus, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que verdadeiramente vivam um evangelho verdadeiro.
E nós precisamos, como igreja, precisamos como crentes, verificar os nossos caminhos, ver realmente se a gente está caminhando retamente. Caminho reto é aquele que o Senhor já nos apresentou e devemos seguir por ele, haja o que houver. Deus falou para Josué quando quis abençoar: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, siga em frente. Se baseie na minha palavra. Obedeça aos meus princípios. Amém, amados? Você pode passar por várias situações, mas as situações não podem te mudar, no sentido de te tornar pior. Você não pode ser influenciado pelas circunstâncias, mas você tem que gerar novos horizontes nas circunstâncias que você vive. E isso você só consegue quando Deus, Ele é presente na tua vida. Amém, amado? Fala para a pessoa que está do seu lado: como estão os seus caminhos? Construa nessa noite caminhos retos, para que o Senhor possa passar e te abençoar. Amém, amados? Tem que haver humildade, tem que haver dependência de Deus, tem que haver amor, tem que haver oração. Essas 4 coisas caminham juntas. E aquela mulher, ela entendeu isso. Antes dela chegar na casa dela, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que pedir vasilhas para quem? Para quem que ela teve que pedir vasilhas? Exatamente. Eu te pergunto, se ela fosse uma má vizinha, se ela tivesse problema com a Claudinha, com a Maria, com a Solange, meu Deus, já era. Já era. Eu imagino que nesse momento todo orgulho fica de lado. Quando você quer muito uma coisa, quando você quer realmente algo de Deus, você começa a se vasculhar, né? Pelo menos é assim que tem que ter. Porque senão você compromete. E Eliseu falou para ela, eu não sei por que Eliseu falou isso para ela pedir vasilhas emprestadas. Eu creio que tem um mistério aí, né? Ela tinha que bater de porta em porta. Ela tinha ali que falar rapidamente do que se tratava. Então ela tinha que testemunhar de Deus. Ela não podia falar assim: olha, meu marido que era servo de Deus, que era discípulo do Eliseu, e ele morreu, e aí Eliseu me mandou. Não, ela tinha que falar: eu estou debaixo de uma ordem, uma direção do Senhor, e eu quero obedecer. E ela foi ali, talvez até se reconciliando com algumas pessoas, sendo educada com quem ela de repente nem era mais educada, né? Já viu aquelas pessoas que andam, moram numa rua, trabalham em lugar, mas a pessoa não fala com ninguém, não promove paz, não é ali pacificadora. Pelo contrário, né? É aquela pessoa cheia de si, não fala com quase ninguém, mostra ali, né? Eu dependo só de Deus. Quantas pessoas falam isso? Dependo só de Deus. Amado, a gente sabe que de Deus é aquele que cuida de nós, mas eu também dependo de você. Amém? Eu posso depender de você? Oh, glória! Você também pode contar comigo. Quando a gente não acredita nisso, não vive nisso, a gente está abrindo uma brecha terrível na nossa vida. Porque muitas vezes é por esse caminho que Deus vai se manifestar. Ele vai nos abençoar. Então fala para a pessoa que está do seu lado: começa a pedir vasilhas. Inventa uma desculpa para se aproximar de pessoas, porque isso agrada a Deus. Amém, amados? Faça alguma coisa, crie pontes, gere relacionamentos. Amém? Repita assim comigo: Satanás tem tido acesso à vida de muitas pessoas através de problemas em relacionamentos. Amém, amado? Você conhece isso, a verdade? Quantas pessoas estão hoje com a vida travada por causa de relacionamentos? Essa coisa é só Deus, não. Ame a seu irmão, ame a seu próximo, honre as pessoas, estenda a mão, ajude, porque isso é bíblico, é de Deus. E nós precisamos fazer isso. Amém? Eliseu falou para ela assim: quando chegar em casa, você vai fazer o que com seus filhos? Você vai orar. Mas antes de orar, você tem que se consertar. Antes de orar, você tem que restaurar pontes. Antes de você orar, você tem que desentulhar o teu coração.
Antes de orar, você tem que estabelecer a paz. Amém, amado? Esse negócio de crente feiticeiro. Queima Jesus. Toma à frente, Senhor, desse está se levantando contra mim. Mas não move uma palha. Não dá outra face ali. Não caminha mais uma milha. Não libera o perdão. Não, Deus sabe. Quando Deus tocar no meu coração. Está tocando e está falando a palavra. Jesus está voltando, hein? Amém, amado? Nós precisamos desentulhar o nosso coração. Até porque lá os Salmos falam assim: Senhor, quem habitará no santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Naquele momento ali, a mulher não queria saber se alguém tinha pedido algo para ela e não tinha devolvido, se alguém tinha xingado ela, se alguém tinha feito fofoca com o nome dela. Ela não queria saber, ela queria saber de atrair a bênção de Deus para a casa dela. Você quer que essa semana seja uma semana diferente? Então, o que você está disposto a fazer? Amém? Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Os humilhados serão exaltados. Glória a Deus por isso. Amém, amado? Às vezes a gente quer negociar. Não preciso disso não, porque eu estou orando e Deus está vindo, eu estou ali jejuando, eu estou isso. Antes de orar e jejuar, tem algumas coisas que a gente às vezes despreza, que são extremamente necessárias para que Deus nos abençoe. Amém, amados? E essa mulher, ela fez isso. Repita assim comigo: antes do clamor, é necessário resolver pendências. Amém? É igual a pessoa que quer que Deus abençoe financeiramente. Pague primeiro o que você está devendo. Amém, amado? Às vezes a gente deixa as dívidas para trás e quer que Deus abençoe. Paga o que está devendo. Ah, pastor, eu não tenho. Mas um dia você já teve. Será que você pagou? E Deus pode também te dar, mas Deus vai provar o teu coração. Esse discurso, devo, não nego, pau como puder. Minha mãe falava isso para mim quando ela não era crente. Amém, amado? Porque se a gente quer vitória, vamos ajustar a nossa vida. Amém? Vamos ajustar todas as pendências. Repita assim comigo: há milagres que estão conectados com níveis de relacionamentos. Amém? A Bíblia fala que enquanto havia vasilhas, o azeite o quê? Descia. Aquela mulher tinha muitas vasilhas. Ela conseguiu fazer muitos relacionamentos ali naquele momento. E nós precisamos entender que quanto maior for o nosso ciclo de relacionamento, mais maduro a gente precisa ser para lidar com eles. Amém, amados? Mais exercitado no amor, na fidelidade, na aliança, no caráter nós precisamos ser para poder lidar com eles. Amém? E aquela mulher, ela se dispôs a isso, porque ela entendeu que o milagre dela estava conectado com o nível de relacionamentos. E a Bíblia fala lá no Evangelho de Marcos, se lembra daquela passagem em que os 4 amigos levaram um paralítico até Jesus para ser curado? Foram quantos amigos? 4. Então fala para a pessoa que está do seu lado: pelo menos 4. Amém? Quem tem mais de 4 aqui, levante a mão. Mas saiba de uma coisa, amados: amigos de verdade são aqueles capazes de fazer sacrifício por você. Não pense você: ai, André está no meu Facebook, ela é minha amiga. Não. Fabiano fala comigo todos os dias pelo WhatsApp, é um amigo. Não. Esse amigo que só fala com você pela rede social, esse não é amigo, não. Amigo é aquele que chega junto. Aquele que bota a mão no arado. Vamos lá. O que é que temos que fazer? Vamos gerar. Vamos lá. Tá fraco, eu te levanto hoje. Amanhã tu me levanta. Amém, amado? Vamos orar junto. O contato, amados, é importante. Até porque aquele paralítico, se não tivesse contato, ele não se levantava da cama, né? Então alguém foi lá, 4 pelo menos, e levou ele até Jesus. Aí viu a dificuldade, não se deter pela dificuldade. Não, nós vamos conseguir.
Eu saí de casa com propósito, eu vou te ajudar, vou te levar até ele. Aí subiu no telhado, se esforçou para colocar aquele homem de frente para Jesus. E Jesus abençoou aquele homem. E eu creio que os 4 também foram tremendamente abençoados. Fala uma pessoa que está do seu lado, tenha força e ajude alguém a chegar até Jesus essa semana. Construa o teu milagre. Amém, amados? Lá em Mateus 5,9 fala assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Seja alguém que promova a paz, porque diz a Bíblia, você será chamado de filho de Deus. Quem vai te chamar de filho de Deus? Eu creio que os anjos no céu vão ver. Deus está vendo. Haverá um decreto no céu a seu respeito. É filho de Deus. E se é filho de Deus, está debaixo do cuidado de quem? Do Pai. Quem quer ser cuidado pelo Pai nessa semana? Amém? Então se comporte como filho. Filho obedece ao pai, filho segue as ordens, filho ali, com cara feia ou não, faz ali à vontade. Porque obediência, amado, não é nada agradável. Você acha que obedecer é fazer algo que te agrada? Não, muitas vezes obediência é exatamente você ter que fazer o que é certo, é seguir um comando de uma pessoa de autoridade em obediência, em fidelidade. Muitas vezes não é algo fácil, não. Você acha que foi fácil para essa mulher chegar ali, se mover, ir na casa das vizinhas, pegar a panela, reunir os filhos, fazê-los ali entender aquele momento? Não foi fácil. Mas ela ali se envolveu nesse momento, nessa situação. Amém, amados? Sem envolvimento verdadeiro, nada acontece. Amém? E por último, para a gente terminar, para você e eu podemos aprender a vencer a dificuldade, temos que aprender a conquistar a bênção e a permanecer na bênção. O versículo 7 diz assim: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E o contas, né? E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ela recebeu, amados, ali o milagre da multiplicação do azeite. Mas diz a Bíblia que não só ela experimentou o milagre, mas ela passou a viver desse milagre. Ela permaneceu nesse milagre. E eu acredito que para permanecer, você tem que ser e fazer exatamente aquilo que te fez conquistar aquele milagre. Ela pegou aquela receita do bolo e ela não mudou. Ela seguiu em frente naquela direção que ela tinha recebido do Senhor. Repita assim comigo: o permanecer é mais importante aos olhos de Deus do que o conquistar. Amém, amado? Você pode conquistar algo hoje, vai ser para hoje ou para alguns dias. Mas se você decidir permanecer em Deus é diferente. Você vai ter sempre. Você vai ter sempre. Você vai ver Deus agindo a seu favor. Não de vez em quando, mas sempre. Da maneira dele, no tempo dele, você vai ver. Então o permanecer é mais importante do que o ter, do que o conquistar. Porque nem sempre aquele que conquista é aquele que vence sempre. Porque às vezes nós conquistamos por causa de uma atitude de fé que nós tomamos. Mas às vezes a gente não tem sabedoria e a gente bota tudo a perder. Mas quando a gente permanece, a gente está dizendo para Deus: Senhor, eu vou continuar nessa posição. Foi por esse caminho que o Senhor me abençoou. Foi por esse caminho que eu te conheci. Foi por esse caminho que eu experimentei livramento, eu experimentei milagre. Então é nesse caminho que eu vou permanecer. É que Eliseu falou: olha, vai pagar a tua dívida e viva do resto. Ou seja, viva nesse mesmo nível. Viva do mesmo jeito que você aprendeu. Use isso a seu favor. É o que Eliseu estava ensinando para aquela mulher. Repita assim comigo: o conquistar me faz ter hoje, mas o permanecer me faz ter sempre. Amém? João 15:7 diz assim: se vocês permanecerem em mim, Jesus falando, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém, amados? Esse permanecer não é permanecer do teu jeito, permanecer do jeito que Deus quer.
Existe uma identidade que Jesus quer que você tenha. Existe uma linguagem que Jesus quer que você tenha. Existe uma postura que Jesus quer que você tenha no tempo da dificuldade. Então aprenda, assuma isso, fale de acordo com isso, porque isso está de acordo com a palavra. E se tem palavra, tem bênção de Deus por trás. Tem ali a prosperidade do Senhor. Porque o Senhor Jesus falou: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Então esteja, amado, as coisas boas ou ruins, permaneça em Deus. Permaneça do jeito que Ele te quer, que Ele te mostrou, que Ele te ensinou. E deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Ele mover. Porque Ele falou que aquele que está conectado a Ele, que é a videira, esse dará muitos frutos. Esse será o que? Visto. Esse frutificará. Isso é promessa do Senhor. E por mais que algo esteja tentando te escravizar, te paralisar, como aquele credor na vida daquela mulher, sobre a sua família, acredite naquilo que Deus está falando para você hoje. Não há decreto que predomine quando eu permaneço diante de um Deus que é vivo e é poderoso. Amém, amados? Se coloca de pé nesse momento e nós vamos estar orando aqui. Aleluia. Aleluia. Há uma bênção sobre o permanecer. Há uma bênção sobre o permanecer. A Bíblia fala: Ele, Deus, é a força do cansado. Ele é a fortaleza daquele que está enfraquecido. Ele é a fonte das águas no meio do deserto. Ele é aquele que é a resposta para aquele que não tem resposta. Ele é a esperança para aquele que não tem esperança. Ele é o Deus que se manifesta em meio ao deserto. Ele é. E nessa noite, amados, talvez você tenha chegado aqui com uma visão diante dos seus olhos carnais. Estou vivendo um tempo de afronta, um tempo de muita guerra, um tempo onde decretos estão vindo sobre a minha vida. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo arruinado, fracassado, derrotado. Mas nessa noite o Senhor fala para você: não perca a sua esperança. Eu ainda estou vivo e estou no trono. E eu estou olhando para você nessa noite. E eu quero que você construa um caminho novo nessa noite. Porque o nosso Deus é um Deus que vai se manifestar na tua vida através de um caminho que você vai construir. Comece a declarar nessa noite: eu não aceito esses decretos, eles não me pertencem, porque eu viverei de toda palavra que sai da boca do meu Deus. Eu viverei de toda palavra que sai da boca do meu Deus. Eu viverei de toda palavra que sai da boca do meu Deus. E Ele hoje está me falando: nem tudo está acabado. Eu estou acima do tempo, das circunstâncias. Eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Não coloque o teu coração no presente, coloque o teu coração em mim. Confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará. Ele fará, Ele fará, Ele fará, Ele é Deus. Aquela mulher chegou naquela casa, fechou a porta, começou a apresentar as vasilhas, e os céus se abriram sobre aquele lugar. A glória de Deus invadiu aquele lugar. E o azeite começou a descer ali. Havia ali uma presença diferente.
Havia ali uma presença do Deus Todo-Poderoso. Porque ela fechou a porta, algo começou a acontecer. Nessa noite, meu amado, é necessário que você feche algumas portas da sua vida. A porta da incredulidade, da murmuração, do ressentimento, da amargura. Porque assim como diz lá em Atos 2, estavam todos reunidos, assentados, e de repente veio um vento impetuoso naquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. É necessário que algumas portas se fechem nessa noite para que Deus visite a tua vida de uma maneira sobrenatural. Porque o que é teu já está preparado, meu amado. Pode o inimigo bater na porta, o que importa não é o que está lá fora, é o que está dentro. É o que você permita que chegue, que te toque. É o que você atrai para dentro da tua vida e da tua casa. É que faz a diferença. Pode o inimigo bradar como leão. Pode o inimigo bradar como leão. Pode o inimigo bradar como leão. Que o teu coração vai estar no Senhor. O teu coração vai estar no Senhor. E você vai poder falar como Davi: Ele é a minha rocha, Ele é o meu escudo, Ele é o meu salvador, Ele é o meu protetor. Agindo Deus, quem impedirá? Fale para Ele nessa noite: entra, Senhor. Entra, Senhor, entra. A minha casa é tua, Senhor. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Aleluia, entra, Senhor. Convide ao Senhor nessa noite. Aleluia. Convide ao Senhor nessa noite. Entra, Senhor. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Rei. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Rei. Quanto mais de Deus você tiver na tua vida, meu amado, menos do inimigo, menos da tua alma, menos de você mesmo. Fale para Ele: entre, Senhor. Entre, pode entrar, Senhor. Pode entrar, Senhor. Pode entrar. Essa casa tem dono. Essa casa não está vazia. Ela tem dono. Aleluia. Aleluia. Eu abro meu coração para aleluia, Deus. Oh, aleluia. O Rei da Glória. Glória a Deus. Eu abro meu coração. Aleluia. Eu abro meu coração para Deus. o Rei Jesus. Glória a ti, Deus. Eu abro meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus. Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus. Jesus. Aleluia. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Oh, aleluia. Você precisa nessa noite declarar quem é o Rei da tua vida, da tua casa, meu amado. Você precisa, na autoridade do nome de Jesus, declarar a falência nessa noite de decretos que têm vindo sobre a tua vida,
E você precisa falar: Senhor, pode entrar, Senhor, pode entrar, Senhor. Eis-me aqui, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Eu mando embora hoje. Oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, quer derramar algo sobre a tua vida, amado, nessa noite que vai fazer a diferença. Nessa semana você não se moverá por você mesmo, mas pela unção que Deus derramar sobre a sua vida. Oh, aleluia. Ai, aleluia, 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 Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A tua casa, meu amigo, a tua casa precisa ter mais de Deus e menos de você. 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 A presença de Deus em você e em mim tem que estar em forma abundante. 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 Jesus falou: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A tua casa tem que ter abundância de Deus. A tua boca tem que ter abundância de Deus. As tuas atitudes tem que ter abundância de Deus. Oh, manarabalachenerabanai. Eis aqui, Senhor, as vasilhas, Senhor. Nós somos as vasilhas, nós somos os vasos, nós somos as vasilhas, nós somos o vaso. Pode encher, Senhor, pode encher, Senhor, pode encher, Senhor. Oh, Espírito, oh, Espírito, oh, Espírito, oh, Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Eu vencerei com mais de Deus e menos de mim. Eu vencerei com mais de Deus e menos de mim. 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 Aleluia. Oh, alemanarevachei, nerevanaias. Deus, como a naração, nerebachei, nerebais. Lai, nerebalalação, nerebalabalaia, oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Levante a tua mão, meu amado, e declara assim: essa semana eu me moverei na proporção desse azeite que eu recebo hoje da parte de Deus. Eu irei derramar mais azeite na minha casa, nos meus relacionamentos, no meu trabalho,
por onde eu passar, nas decisões que eu tomar, eu me moverei pela unção do Senhor, porque hoje Ele me ensinou o caminho do milagre. E eu acredito que eu contarei o testemunho do meu milagre, para que a glória seja dele em todo tempo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E se você crê nisso, aplauda o Senhor. Dê melhor e salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Aleluias! Oh, glória a Deus!